Faz um tempo que a gente está pensando em fazer uma formação, né? A gente pensou em começar em julho e agosto, e agora finalmente foi. E de fato a gente tinha pensado outra coisa, e nas últimas semanas me veio muito forte no coração falar sobre esse tema aqui, que eu coloquei depois na mensagem que eu mandei para vocês. Intitulei o curso Caminho para a Santidade. E tem a ver também um pouco com experiências pessoais que eu vivi nos últimos meses, né? Algumas graças muito especiais e algumas coisas também que fui aprendendo de vida espiritual, e que depois, acompanhando o processo pessoal de tantas pessoas, né, dos irmãos, dos leigos aqui, né, no apostolado, achei que seria muito interessante oferecer algum tipo de caminho, de meios, ferramentas, para que a gente possa fazer um caminho rumo ao fim, né, ou ao objetivo para o qual Deus nos pensou. Pensar um caminho de plenitude, um verdadeiro caminho de uma verdadeira plenitude, para, na verdade, fazer com que aconteça na nossa vida tudo aquilo que Deus pensou para nós e que a gente pode chamar também de santidade. De fato, santidade é uma palavra, né? A gente fala muito de santidade, né? Na catequese, né? A gente fala de vocação à santidade. Nós, todos os dias, praticamente, celebramos a vida de algum santo, mas não sei se temos claro o que significa santidade. Eu queria começar fazendo duas reflexões. Essas reflexões são as seguintes, vamos fazer uma por vez. Primeira reflexão. Coloquei aqui o nome do curso, O Caminho para a Santidade. Eu queria escutar de vocês que expectativas têm a respeito disso, né? Caminho para a Santidade. E que lhes veio à mente e ao coração, ou que foi lá, isso eu quero saber, né? Que expectativas têm, ou o que acharam quando escutaram, quando leram isso, Caminho para a Santidade. Bom, eu tenho um desejo de ser santa, né? Sei que é difícil. Mas, como está na palavra, né? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, né? Então, eu tenho um desejo de caminhar rumo a essa perfeição. Mas, vindo da parte do Senhor, eu já pensei que também o Senhor vai trabalhar não só a parte espiritual, mas a parte humana. Uhum. Porque Santa Teresa d'Ávila diz que a nossa santidade começa a partir da nossa humanidade. Uhum. Então, a minha expectativa foi em relação a crescimento espiritual e humano, Okay. na formação humana. Tá. Para mim, padre, para falar caminho, eu penso tipo, não um roteiro rígido, mas assim, uma condução, assim, né? Saber olhar para mim, para quem está do meu lado, né? Um olhar, assim, mais amoroso mesmo. Para mim, quando falou caminho para a santidade, eu falei, nossa, eu quero isso. Porque eu falei, que a gente tem que aprender a se santificar todos os dias, né? Que é a parte humana que ela disse, né? Assim, por cada detalhe. E outra que, assim, isso eu falo por mim, às vezes a gente pensa, eu fico pensando, nossa, eu fiz uma coisa hoje com a minha casa. Mas e a minha casa no céu? Como que eu vou começar a fazer, né? Quando que eu vou começar a fazer os meus tijolinhos para que eu tenha lá um pedacinho bom lá, né? Vamos dizer assim, mas alguma coisa para... Eu falo, o que eu tenho que fazer? O que está certo, isso não está certo? Qual que é o caminho, né? Aí você lembra do santo, mas aí o santo é muito santo, padre. Quer dizer, a gente acha que é muito santo, né? Então, eu falo, meu Deus, qual que é o equilíbrio disso, né? Pra gente... O
pensei nisso, aprender pelo menos a estar no equilíbrio, né? Equilíbrio é uma palavra interessante. Você tem alguma? Eu pensei no percurso, né? Caminho e percurso. Um percurso de melhora, né? Que vai um processo mesmo de melhoria. Então, o caminho da santidade, quando eu vi, eu falei assim, vai estar relacionado exatamente com essa melhora desse percurso, né? De melhorar a cada dia, porque eu acho que a santidade não termina, não acaba. Estudei, fiz o curso, agora sou santa, né? Exatamente, começa na nossa humanidade, é a melhora, né, do percurso dessa humanidade. Então, foi isso que eu pensei, nessa melhoria. Eu tenho uma expectativa, que é ferramentas para ajudar o desenvolvimento das virtudes que me aproximem do que ele tem para mim, planejado. Bom, eu vou saber desde o início que ia ser complicado isso, mas... Porque as expectativas também criam exigências. Ótimo. Acho interessante, né? Que a Marina falava sobre muito difícil. Na verdade, ele permite precisar. Não é muito difícil, é impossível. O nosso ponto de partida é que nós sabemos que o objetivo é impossível para nós. E né, se quiserem colocar de maneira muito otimista, esse é o legal aqui, é um barato isso, né, que a gente depende tanto de Deus. E é maravilhoso quando isso acontece. Quando existe essa dependência de Deus, totalmente sincera, radical, confiada. E eu fiz tudo o que eu podia fazer e cheguei à conclusão que eu não posso. Faça você. E Deus faz. Eu estava procurando aqui, né, alguns conceitos de santidade. O Google destinou o melhor amigo para essas coisas, mas aqui diz qualidade ou virtude de santo. Ok? Entenderam? Virtude ou qualidade de santo. E outra, quer dizer, e a santidade é a qualidade ou característica de quem pode ser considerado santo, dotado de virtudes, inocência, piedade e pureza. Quem sabe o que foi que escreveu isso? O conceito de santidade está intrinsecamente relacionado com a religiosidade e a fé. Mas a coisa, o princípio, eu acho muito interessante. Pode parecer que não quer dizer nada, mas a qualidade ou virtude de santo, esse é um ponto de partida, deixa eu voltar sobre isso. E quem é o santo? O santo é Deus. De fato, os evangélicos dizem que ninguém pode ser dito santo porque santo é Deus. Okay? O segundo é certo. O primeiro não é tão certo. Depois a gente vê por quê. E depois a outra reflexão que eu queria fazer. Deixa eu achar aqui. É justamente, né, o que é santidade. Como que eu entendo a santidade. Eu dei aqui algumas definições, mas como vocês entendem isso? Santidade. Não é para ser fácil a resposta, hein? Não, já sou radical, Padre. Santidade é ser santo. Santidade é ser santo. E é difícil ser santo. Acho que é um modelo, né? Modelo. Um modelo de fé, de doação, de tudo. Modelo de fé, de doação. Ok. Eu acho que Para mim, acho que é ter a motivação para as ações, para as palavras, a coisa ser algo que
fazer aquela correspondência. Eu faço isso, eu ajo dessa maneira, eu falo isso, porque o que me leva, né, a santidade seria que a minha motivação seja, vamos dizer assim, agradar a Deus. Que bonito. Ok. Então a gente poderia dizer que a santidade é um estado ou uma condição na qual a pessoa consegue, obviamente através da sua vida, agradar a Deus naquilo que ela faz. Fazer de uma forma que agrade a Ele. Ok. O que mais? Não chega? Não, eu, né? Chega. Não, para vocês tudo bem. Mas aqui, Assim, por onde eu queria ir, É. é que a experiência é muito pessoal. E é isso que eu queria, né? Porque seguramente são pessoais, mas complementares aqui. Então tem uma fórmula, vou dizer depois o catecismo, né? Mas isso, o catecismo não esgota o conceito e a experiência da santidade que nós temos. Padre, eu acho assim que santidade é você fazer a vontade de Deus, né? E você tem uma virtude, uma coisa na sua pessoa que ela é tão importante para Deus, tão fundamental nesse projeto, que você leva aquilo até o final, você honra aquilo assim, como se fosse a maior verdade que você tem, né? Eu falo isso porque eu tenho, às vezes eu penso muito nisso, assim, né? O Papa fala lá de santos de calça jeans, né? Eu acho que não tem esse rigor que a gente se coloca. Eu acho que é felicidade, né? E então eu vejo assim, por exemplo, São Francisco de Assis, né? Essa coisa da pobreza, da castidade, né? Quanto isso foi difícil para ele, né? Parece que Deus às vezes vem e pede aquilo que é mais difícil. Né? Ele era rico, né? Assim, abriu mão de tudo. Padre Pio, né? Padre Pio, você lê lá, eu li vários livros dele, bravo, tem hora muito grosso, né? Mas qual que era a missão dele, né? Era aquela coisa do confessar as pessoas, ter uma intimidade com os filhos dele, uma tratativa, né? Com Nossa Senhora, uma mística ali, né? Uma batalha, um combate. Então, era dele aquilo, mas que ele tinha muitos defeitos, ele também tinha, né? Então, eu acho que é isso. É assim que eu penso, santidade. Tô horrível. É difícil. Acho interessante, porque na verdade aqui está fazendo o exercício aqui passa por uma abstração, porque eu identifico em alguém uma situação, um evento, algo que me remete à santidade, mas talvez eu não tenha abstraído o essencial disso, talvez eu não tenha ainda penetrado além do que eu posso ver, conhecer aparentemente desse sujeito, que pode ser o Padre Pio, que pode ser Jesus Cristo, e saber qual é a essência disso. E por que eu estou falando disso? Vocês falaram de coisas muito bonitas e que são expressão de santidade. Mas essa expressão passa pelo fazer. Ela nasce do ser. Existe algo mais profundo. Então, por isso eu começava dizendo que a santidade é a qualidade do santo. Isso parece não dizer nada, mas isso é muito profundo. Então, mas daí leva aquilo lá que o senhor falou logo no começo. Daí a gente vai buscando mais Deus e daí a gente acaba deixando que Ele faça o que Ele quer realmente da gente, né? E às vezes isso dá medo, porque a gente não sabe o que querer, né? Por exemplo, esse pai que ele fala que você tem que largar tudo e fazer tudo. Não é difícil, né? Como você vai... Vender tudo para comprar um campo. Uma porcaria de um campo. Quando eu penso assim, santidade, eu não penso no santo de altar, né? Porque mesmo vendo a vida do Padre Pio, ele era explosivo, ele
Só que eu estou ainda longe dele, né? Eu não recebi nenhum estigma, eu não tinha o dom da ciência que ele tinha, ou da bilocação, nem dele, nem de Santo Antônio, eu não tenho, nem a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Então, o que eu penso também sobre santidade, porque o Espírito Santo, ele é o santificador. Então, eu peço todo dia que eu seja uma mulher cheia do Espírito Santo e dócil, né, a ação do Espírito Santo em mim, né, para que, como diz a palavra, para que eu chegue a atingir a estatura de Cristo. Né? Então, claro, também estou longe de Cristo, mas Ele é o meu ideal de vida, né? Eu sei que ainda também estou longe dele, mas quando a Kay falou de agradar a Deus, eu lembrei dessa palavra de sabedoria nova, né? Eu também rezo sempre que a sabedoria, essa oração de Salomão pedindo a sabedoria, né? Fala lá que nós somos do dom da sabedoria para saber o que agrada a Deus e qual é a vontade dele a nosso respeito, né? Então, que a Cíntia falou e a Kay também rezo para isso, né? Para que eu descubra qual a vontade de Deus a meu respeito e o que é que eu estou fazendo que agrada a Ele. Porque eu acho que os santos fizeram isso. Né? Uhum. O Catecismo, número 2012, começa a falar sobre a santidade cristã. Interessante, ele começa dizendo assim: Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou. E aqueles que chamou, também os justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. Romanos 8. Depois segue com Mateus. Os cristãos... Não, isso aqui... Vamos ver qual é a referência do texto. Mas os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. E equivale isso à santidade. Todos são chamados à santidade. Mateus? Não, Mateus 5 é depois. Mas aqui esse texto é 2013, do Catecismo. Contradiz em cima, né? Não. Bom, em que você acha que contradiz? Porque se em cima está dizendo que aqui são aqueles que ele predestinou e os escolheu, e embaixo está falando que ele chamou a todos, então significa que todos são predestinados? Então não precisaria usar predestinação. Sim, mas aqui o conceito de predestinar não significa selecionar. E significa? Predestinar. Que a pessoa está destinada a algo de antemão. Isso não é pré-selecionar? Não. Tá. Não. É porque os evangélicos né? É. Mas não. Predestinar significa só que é destinado de antemão. É a antemão. teoria de Calvino, né? Exatamente. Mas não é... É porque... Bom, já é papo mais teológico, filosófico, mas é que Agostinho pode ser que... Sim. E Lutero era agostiniano. Uhum. E aí... Deixa pra lá, mas enfim. Puxa, né? Aí tem um problema sério, mas enfim. Não, mas eu achei interessante, isso está no catecismo, né? Sim. Você repete para mim o número. 2012 e 2013. Essa predestinação já é que ele predestinou, criou todo ser humano e os predestinou a todos a alcançar. Sim, Exatamente. Já está predestinado. A vocação universal é a santidade. É o livre-arbítrio que vai fazer. Todos são com que chamados a se atinja santidade. esse destino ou não. Exato. Agora, aqui a gente vai descendo a dimensão do ser. Sede perfeitos. Sede. Não é a perfeição dos seus atos. É a perfeição do seu ser. E perfeição... Pois é, agora... Não, de fato, é só isso o curso. Era só queria dizer isso para vocês. Acho que o curso acaba aqui, né? E sede perfeito, só que... e aí cita Mateus 5,48.
sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou nosso Senhor está brincando, ou ele está falando muito sério. E ele vai ter que me revelar onde está a seriedade disso, porque eu não sei. Como eu posso ser isso que ele está me dizendo? Porque a perfeição que ele está me pedindo não é a perfeição do modelo grego. Não é a perfeição técnica. Não. É uma perfeição no ser. E, como a Patrícia falava, a Marina falava, essa perfeição tem o seu modelo de plenitude em Jesus Cristo. Com o nosso Senhor, mas também isso é interessante, né? Mas o ser também se materializa nos atos, né? Depois. Essa perfeição do ser vai se materializar nos atos. Agere sequitur esse, né? O agir segue o ser. Primeiro se é, mas nos atos existe uma influência no ser, porque os meus atos também confirmam. E a gente fala de opção fundamental, por exemplo. Tem a minha opção fundamental, a minha orientação de vida. Os meus atos ou confirmam ou eles, de alguma maneira, alteram essa opção fundamental porque são contrários a ela. Quando eu realizo um ato mau, contrário à razão e contrário, à minha natureza, eu estou realizando um ato que se opõe à minha opção fundamental, à minha plenitude, à minha felicidade, à minha santidade. Por isso nos incomoda. Claro. E é um incômodo profundo, porque esvazia de sentido. Enfim, depois a relação com a consciência, mas, no fundo, o ato contra a minha natureza me afasta do meu ideal e me esvazia. Ele é um caminho de perdição no sentido de perder o céu, mas também de aquilo tem o menor sentido, de esvaziar-me. Né? Então, é interessante como o nosso Senhor, sempre que Ele diz alguma coisa, e de repente Ele parece oferecer uma exigência, Ele nunca diz da boca para fora, e essa realidade nunca é alheia à vida dele. Ele é o primeiro que, na verdade, vive isso. Ele está falando, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Mas é Ele que está se apresentando como modelo ao mesmo tempo. Por exemplo, semana terça-feira passada, nosso Senhor dizia, sede como crianças, porque o reino do céu é daqueles que se fazem como as crianças. E não foi Ele que tomou a nossa natureza, sendo um bebê, uma criança, nascendo numa gruta. Ele está dizendo, olhem para mim, eu sou esse do qual eu estou falando. Porque aquele que crê, nada é impossível para aquele que crê. De quem ele está falando? É Ele. Aquele que crê, pode colocar uma letra maiúscula, é Ele. É Ele que sempre crê. Então, a gente sabe que é alguém que não é alheio nem à realidade da qual ele fala e nem à nossa realidade, que é o ponto de partida para chegar a essa outra realidade que é a nossa meta. Incrível. Totalmente incrível isso. É bom a gente pensar nisso, da perfeição, que o Pai é perfeito, porque ele fala, quem me vê o Pai, né? Aí está. E por isso, acho que um termo, um conceito que é muito interessante para compreender santidade é justamente esse, imagem e semelhança. A imagem nós já temos, a semelhança é aquilo no qual nós nos tornamos. Mas nos tornamos não significa que nós o façamos. Nos tornamos. Essa obra pertence a Deus. E Ele é o único que pode realizá-la. E assim, eu falando assim, né? A nossa natureza, quando Ele fala isso para a gente ser perfeito, mesmo com a nossa natureza humana, a gente pode ser assim, porque Jesus ficou bravo, né? Jesus ficou cansado. Então, assim,
assim, é a nossa natureza. Então, mesmo com todas essas coisas que a gente tem, a gente ainda consegue, né, fazer com que a gente chegue à perfeição, né? Sim, porque essa perfeição, exatamente, ela não é técnica, ela não é estética, ela não é nem psíquica. Ela é espiritual. E a perfeição espiritual conforma, né, sendo o espírito humano a dimensão mais elevada e mais profunda, o que passa pelo espírito é capaz de consertar o físico também. Por exemplo, a unção dos enfermos. Qual o primeiro efeito da unção dos enfermos? É a cura da alma. Mas existe um efeito secundário na unção dos enfermos. Não necessário, mas possível, que é a cura do corpo através da cura da alma. Porque o sacramento toca a alma através do corpo e a alma pode consertar o corpo em contato com ele. É uma unidade. Então, até nisso, né? A gente vê, às vezes, não sei, uma pessoa que às vezes está cheia de Deus, né? E tem um brilho especial. E isso se vê. Existe um efeito físico, porque eu vejo, eu noto isso. E eu digo, tem uma coisa diferente aqui. Esse brilho, nesse sorriso, nessa alegria, eu vejo, eu sinto, porque se comunica através de um corpo. E é algo espiritual. Não é só psíquico, é muito profundo. Isso se vê. E é justamente esse o princípio, nós somos uma unidade. Mas a perfeição se refere à parte espiritual, né? Um pouco espiritual. Então, aqui em Mateus se fala de ser de perfeitos, né? Acho que Marcos que usa ser de santos. Então aqui podem considerar como intercambiáveis, a perspectiva é diferente, né? Mas o sentido é o mesmo, são intercambiáveis, né? Então, ser de santos como o vosso Pai Celeste é santo. O padre Amadeu Cintini também tem uma expressão que eu acho interessante quando ele fala de santidade, que é a conformação com os sentimentos do Filho. E ele fala de Cristo, Filho, Jesus Cristo, Filho, Servo e Cordeiro. Essas três coisas. E a expressão da santidade é justamente esse sentir com Cristo. Ele parte de São Paulo, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. E quando o nosso espírito se conforma com a imagem, com a semelhança, então a nossa sensibilidade expressa essa semelhança através da conformação dos sentimentos com Cristo Filho, Cordeiro e Servo. As três coisas. Então, vejam, né? Porque na nossa vida, a nossa experiência de vida espiritual é que nós queremos e nós fazemos e nós buscamos e nós lutamos e tantas vezes nós sentimos algo que não está em conformidade com a nossa busca. Então é porque ainda falta algo. Não existe pecado em sentir ou deixar de sentir. O pecado está em consentir. Mas a minha sensibilidade ainda é expressão, minha sensibilidade que não sente como Jesus Cristo sente, ainda é uma expressão de que falta para a minha santidade. A minha chama de primariedade teologal, né? É um conceito. A primariedade teologal é quando você espontaneamente reage segundo a fé, a esperança e a caridade. Alguém me disse uma coisa muito feia e você reage, puxa vida, essa pessoa deve estar precisando de uma ajuda, né? E não dar um soco nela, né? A gente chama de primariedade teologal, porque espontaneamente a primeira coisa que me brota no coração é algo de acordo com a fé, a esperança e a caridade. E essa conformação com os sentimentos do Filho. Eu sinto o que o Filho sente, os mesmos sentimentos. Bonito, né? É lindo. Está lá na estratosfera ainda. Não vai dar tempo. E é impressionante é que isso acontece. É que isso é verdade.
E isso não é verdade para os santos do altar. Isso é verdade para os mortais, para nós. Isso acontece. É que isso é fruto de uma transformação que Deus opera na nossa alma. E de verdade acontece. Por exemplo, não sei, lendo Santa Teresa de Jesus, né? E as moradas, e você, né? A sétima morada. Estava escutando outro dia um padre pregando sobre a sexta morada, e ele é monge, e ele estava dizendo, quando a pessoa chega na sexta morada, é comum o mau humor, né? E a pessoa se sente com mau humor, porque o que Deus produz na alma, às vezes, vai de um polo ao outro, de consolação a desolação, desolação a consolação, a pessoa fica nessas alterações e muitas vezes aparece mau humor. E aí ele fala assim, então eu digo para a minha comunidade que quando eu estou de mau humor é porque eu estou na sexta morada. Mas é interessante porque várias coisas que nós encontramos nas várias moradas são experiências que as pessoas comuns também podem ter, por graça de Deus, mas que Deus de repente produz na alma, né? Porque depende dele e depende da abertura da alma a ele. E tem fenômenos que de repente podem ser mais comuns daquilo que a gente imagina e que Deus pode estar mais disposto a produzir na nossa alma do que a gente imagina. Mas enfim, vamos caminhar aqui. Essas são as minhas expectativas a respeito de vocês, né? Vocês falaram das suas, agora eu estou devolvendo aqui as expectativas. Você vai passar por nada, que nós temos que fazer aqui, para a gente chegar de santidade. Não vou anotar aqui 1, 2, 3. Na segunda-feira, agora dia 21, foi segunda-feira, que o evangelho do dia era Mateus 19, o jovem rico. Não sei se foi isso, né? Foi segunda-feira. Foi segunda-feira. Isso é difícil, Padre. O quê? Ser rico? Esse evangelho. Então eu vou começar com uma leitura desse evangelho. Convido a escutar então o evangelho. Eu acho muito interessante a maneira como Mateus toca no tema do jovem rico. Comumente nós usamos a figura do jovem rico como a expressão daquele que não quis a santidade de vida, né? Esse foi aquele que recusou. Jesus apresentou para ele, né, a chance da vida dele e ele não quis. E ele não quis. Né? É totalmente frustrante esse momento. Marcos ainda fala, Jesus o amou, Jesus olhou para ele com amor. Mas a maneira como Mateus coloca, acho que tem muito a ver com a nossa experiência de santidade. Como nós, muitas vezes, nos deparamos com a possibilidade da santidade e a resposta que nós damos, muitas vezes. Claro, aqui não se trata de rotular, né? Eu sou do estilo jovem rico. Não. Santo Inácio de Loyola, quando nos exercícios propõe as reflexões de discernimento, ele não está pensando no discernimento de se eu estou pensando pelo bem ou pelo mal, por Deus ou pelo demônio, por Deus ou pelo mundo. Não. Ele considera que você já decidiu por Deus, mas está considerando que cada opção sua confirma ou vai contra a sua opção fundamental. E se trata de percebendo de que maneira o demônio, o mundo, continua influenciando cada decisão e você rejeita não a sua opção, mas várias das exigências da opção que você fez. Esse é o sentido do discernimento dos exercícios, de percebendo como em cada ação minha está em jogo viver a minha opção com todas as exigências ou rejeitar algumas delas. Porque... Isso não significa que você está abandonando a sua opção. Exatamente. Mas que você está fazendo algo contrário a ela. Isso sim. Agora também contradiz aquela pessoa que é religiosa, que entregou sua vida para Deus, que esse jovem rico não conseguiu fazer, mas só que depois lá, como religioso, ela começa a se apegar a outras coisas, ou ela ela deixou tudo, mas ela vai pegando tudo de volta, de outras maneiras. Ela deixou tudo na casa dela, foi lá trabalhar para o Senhor, só que depois ela começa a pegar coisas neste caminho, né? Então, às vezes,
isso também vai dificultar ela chegar no caminho de santidade. Claro. Porque ela está pegando tudo de volta. Eu deixei naquele... lá. Mas hoje eu quero um carro do ano. Não estou falando do senhor, né? Estou falando, às vezes tem padres... mas às vezes tem padres que é assim, entendeu? Eu vou ter que deixar meu carro na comunidade, não posso levar ele comigo, sabia? Então, vou ter que usar Uber agora. Mas vamos falar mal dos padres diocesanos, então. Não! Então, você começa a ver que a pessoa deixou. Só que hoje, ela está pegando tudo de volta. Sim. Entendeu? E quando o Senhor falou para mim, para o jovem rico, deixar tudo é deixar tudo. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas param, eu deixei lá atrás. E ela mesma vai se enganando a si própria. Eu deixei, claro, eu deixei minha casa, eu deixei minha família, que eu amava, né? Mas vai se pegando outras coisas. Esse ponto é muito importante. Não só coisas. Mas, padre, isso que ela falou, isso não faz a pessoa desistir da primeira opção. Olha, e ela pode poder não retomar a qualquer momento. Cada ação singular, Cada não. ação. Mas um conjunto de ações pode ser que sim. Tá. Porque depois de ter o carro, de ter a casa, de ter... Ele se perdeu completamente da opção primeira. Entendi. Se distanciou, né? Exato. Então aí está o caminho. Às vezes, desapegada onde a gente está é mais difícil, né? Às vezes, assim, falando pessoalmente, assim, tanto apego, às vezes a gente tem um emprego, né? E você precisa continuar trabalhando. Não adianta falar, vou sair do meu trabalho, né? Assim, hoje, né? Tem que viver. E aí só que você olha para isso de outro jeito, né, também. Se desapegar daquilo, assim, não ter uma... Né? É difícil. Sim, é sempre difícil. E a gente fala de caminho porque ele acontece no tempo. Esse dado é muito importante. A nossa resposta a Deus acontece no tempo. Deus não tem tempo. Deus não se contradiz e não tem tempo para se contradizer. Mas, padre, por que não faz assim, então, ó? Igual, sei lá... Vamos lá, vamos simplificar as coisas, então. Dá uma ajudinha para Deus. O cobrador de impostos lá, ele só olhou para ele foi, não seria muito mais fácil? Sim, mas olha... Tem gente que vai, né? Tem outros que não. Sim, mas ontem no fim de hoje estava falando. Pedro, quando viu a pesca milagrosa, ele se prostrou diante de Jesus, afasta de mim porque sou um pecador. Eu sou um pecador, eu sou horroroso, tal. Você me chamou, então eu vou com tudo, né? Não vai me lavar os pés, e traiu 3 vezes, e que... Esse é o problema, ou essa é a dificuldade. A nossa resposta, eu gosto às vezes de entender santidade como correspondência. A minha santidade é a correspondência, ou é a medida da minha correspondência no amor ao amor de Deus. Essa é a medida da minha santidade. E essa correspondência acontece no tempo. Quando Deus pronuncia uma palavra qualquer, essa palavra nunca volta atrás. A mesma palavra que criou o universo, ela perdura para sempre. Não tem... Né? Às vezes no Antigo Testamento diz, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso é algo que não pode ter acontecido, porque o arrependimento supõe tempo. Não existe tempo em Deus. Mas para mim existe tempo. Por exemplo, a missa. Para que tem missa? Se o sacrifício de Cristo, podem ler na carta aos Hebreus, ele substituiu todos os sacrifícios antigos para de uma vez por todas redimir o homem. Então para que a missa? Já aconteceu. E depois eu digo que a missa é o mesmo sacrifício, que não é outro, é o mesmo. Se é o mesmo, para que eu repito? Se ele não falou fazer isso em memória de mim? Para que disse? Ele está se contradizendo? Para que isso, porque como nós vivemos no tempo, para que isso se torne presente no nosso tempo. Exatamente. No nosso tempo. Claro. Exatamente. Para eu lembrar por que eu peco. Exatamente. E porque Ele me salvou. Esse tema do tempo... Mas quando ele fala também, ele é humano, né? Ele conhece a minha humanidade. Ele está falando na humanidade.
quando a gente morre é para a eternidade. Né? Aí, E depois aí para de ter tempo de novo. Eu Exato. acho. Exato. E vejam que interessante, porque Nosso Senhor, eu não sei o que passou, obviamente eu não sei, quem sabe, o que passou pela cabeça de Nosso Senhor Jesus Cristo durante a última ceia, quando Ele instituiu a Eucaristia, e na verdade, Ele atualizou antecipadamente o sacrifício do Calvário. Exatamente, é uma atualização a Santa Ceia. Sim, mas para dizer que depois que Ele falou aquilo, não tinha volta. É uma antecipação. Ele foi para Getsemane, ele foi para a prisão, ele foi para o Sinédrio, ele foi para Pilatos e não tinha volta. Afastar o cálice, mas não tinha volta. Afastar o quê? Ele já tinha se comprometido. E a palavra dele não tem volta. Interessante. Ele é a palavra eterna. Não tem volta a palavra dele. Mas claro, a encarnação dele já é uma expressão disso. Porque a Imaculada Conceição, ela já é a expressão de que Cristo morreu e ressuscitou. Se ela é imaculada, é que já não tem volta, desde o primeiro momento. E por isso, né, por exemplo, o Mel Gibson, né, desculpa pela distração, mas o Mel Gibson no filme, ele coloca tão forte aquela questão do olhar entre Maria e Jesus. É um olhar maternal, mas é um olhar da criatura redimida. Jesus Cristo está vendo nos olhos dela o seu futuro, o que ele está realizando ainda, e que ele não concluiu no tempo, mas que aconteceu já na eternidade. A redenção. Se ele nasceu dela, é porque ele vai concluir tudo. Já aconteceu. Será Por que assim Nossa dizer. Senhora é o tempo zero? Não, ela é uma criatura que acontece no tempo. A questão é a graça de Deus nela. Né? Esse é o ponto. Predomina, né? Nossa Senhora. Mas então, padre, daí todo mundo... Interessante, né? Muita coisa. É que é impressionante, é maravilhoso isso. Pois é. Especial, cara. É que é incrível isso. Muito incrível. A gente não para pensar, né? E a gente desperdiça tanto tempo. O tempo. E eternidade. Eu sei. Então, jovem rico. Eu tenho a impressão, né? Estava Quanto tempo pensando. eu tenho, né? Sim, essa é O uma tempo do tempo de Só ser. que a pergunta quanto tempo eu tenho, ela não é importante. Mas O que eu o que eu faço faço com com o o tempo? tempo? Isso Com é o tempo que essencial. eu tenho. Né? Porque se eu vou terminar amanhã, olha, Minha quem pergunta vai inicial, saber? Mas essa é a pergunta fundamental com tudo, Pergunta né? O que inicial, eu faço com os meus que eu faço com o sentimentos, tempo? o que eu faço com os meus bens, o jovem rico, o que eu faço com o que eu tenho, o que eu faço com o que eu penso, o que eu faço com o que eu acredito. Sim. E isso é sobremaneira importante quando eu considero que a minha vida, o meu tempo, os meus dons, tudo é correspondência. Isso. E faz parte do percurso, né? Da eternidade, da santidade. O que eu faço é o percurso. Sim. E esses dois caminhos, né? Essas duas maneiras de falar se referem a uma mesma realidade, Sim. ao mesmo caminho. Agora, o jovem rico, que leva a gente também a meditar, padre, porque ele tá tudo bem, né? Até a resposta dele. Ele é maravilhoso. Essa é a ideia, tá tudo bem. É. Então, como que a gente às vezes pode se enganar ficando só na espiritualidade? Nossa. Tem um livro do... desculpa, acho que eu esqueci. Nossa, padre, eu não sabia É que que minha ia demorar filha- assim. Você falou que as outras não, eu combinei de buscar as crianças no colégio. Fique à vontade. É. Eu vou terminar mais 10 minutinhos, só porque eu já Oi. vou começar Até atrasado. às 8, às 9, né? Então, É. Não acabou É que o eles curso saem ainda, às mas 8, às 9, daqui eu uns 10 fico lembrando minutos, do Padre, papel. você tá onde? Fique à vontade, eu Patrícia, vai lá. buscar. Eu vou fazer mais 10 minutinhos só aqui, para terminar a ideia. Porque Tá tão bom, aí- né? É o que eu tenho, não é Deus que me dá? Então, como que daí ele me dá Mas e tá com depois ela? eu tenho... O que que eu... Entendeu? Ah, É tá bom. difícil. Padre, que dia é o próximo? Eu te aviso. Ah, Daqui uns 10 vamos minutos, combinar. acabar. Tá, Vamos tchau. já resolver isso logo então. É porque tem um livro do Anselmo Brunz que ele trata sobre a maturidade da vida religiosa. Ele escreveu junto com uma freira. Então ele fala que às vezes a imaturidade, né, nos conventos, nas comunidades,
Que a pessoa... Desculpa, Marina, só uma coisa. Vamos ver a data então da próxima? Pode ser na quarta-feira da semana que vem? Que dia que é? Dia 30. Ah, Na verdade, para mim não é o melhor dia. Meu dia é quinta, mas eu não queria mudar o dia porque é quarta, né? Que a gente combinou essa Padre, que primeira. dia que é 14 de setembro? É quarta ou é quinta? Quinta. É o único dia que eu tenho em setembro. Não, mas Eu dou aula em depois... cursinho, não é que eu dou aula em Bom, cursinho. é que em eu vou setembro tem poder- exercícios espirituais, então também eu só vou poder até a primeira semana de setembro. Nós vamos fazer semanalmente ou quinzenalmente? O senhor falou que ia... Eu queria ver com pensando. vocês. Eu preferia fazer semanal até setembro. A gente como que... Tá, E aí tá bom, depois né? a gente vai ter que dar uma parada de 2 semanas, porque eu tenho exercícios espirituais. E aí Dia só 6 volto. eu não posso, que eu vou para Campo Grande na semana de... Eu ia propor isso, fazer a próxima quarta e depois a outra quarta. Depois, as 15, duas, né? depois 15 dias? 30, Não, depois. ia propor Na fazer... semana do dia 7 o senhor vai fazer? Sim, eu gostaria de Eu não fazer. vou estar. Eu Gostaria vou de estar no fazer. dia 30, dia 6... Não, dia 6 ainda vou estar aqui. É que eu viajo dia... Pra mim, semana que vem seria ótimo. Então seria 30, Pode ser Você vai no 30 dia e 7? 6. 6. Ótimo, pra mim, perfeito. 6 é véspera da posso. peregrinação Aparecida, né? Tá. E aí, depois de quanto tempo a gente pega o certificado da santidade, padre? Não, isso é facinho. Padre, mas a semana que vem não tem, né? Eu tô gravando todas as palestras também, então depois também eu deixo. Isso é ótimo, né? Porque Se alguém perder também eu tá tô... falando que nunca vai Eu conseguir. não vou vir dia Não, não dá pra todo mundo ver todos, É. mas eu tô gravando Mas e depois semana que já... vem eu posso. A de hoje o senhor gravou? Mas dia 6 eu posso. Mas já manda, já que eu quero escutar tudo. Então eu venho semana que vem. O senhor tem alguma, Dia 6 eu faço. assim, alguma ideia, alguma previsão de tempo de duração? Olha só, na verdade, é assim, eu pensei alguns temas para esse curso, para essa reflexão, na verdade. E eu posso concentrar isso em 5 encontros e a gente pode, na verdade, é porque eu também queria usar como ponto de partida a experiência de cada uma. Então, esse encontro eu não preparei. Eu tinha alguma ideia, mas eu queria justamente ir construindo a partir da experiência. Porque senão fica muito distante também. Então, o caminho é nosso, o meu, eu tenho que aprender a fazer o caminho, então eu prefiro partir do que nós temos, né? E ir dando referências. Tem temas que eu quero colocar, né? Então, quero falar, de repente, né, de Santo Inácio, quero falar de Santa Teresa d'Ávila, ir colocando, né, alguns, assim, umas balizas, algumas coisas assim. Quero explicar oração de contemplação, quero explicar oração meditação, quero falar das paixões, enfim, tem temas que eu queria colocar. Vai uns 3 anos aí, uns 3 anos. Eu acho que vai dar. 5 encontros é bom. Pois é porque eu posso resumir, mas a gente pode fazer um ano e... O senhor pode fazer também algumas e mandar por WhatsApp pra gente. A gente já chega aqui e E discute. fora as direções espirituais, né? Não, ele já acabou com a minha direção espiritual Claro. de sábado, né? Ele já acabou. Vai Padre, eu não acho que 5 encontros dá pra gente falar disso. Posso dar uma sugestão? Pode, vamos lá. Que a gente não vai caminhando. Tô saindo vendo o que daqui, tá? acontece. Eu acho ótimo, pra mim tá bom assim. Tá, tchau. Depois do Mas segundo pra mim tá bom assim. encontro, a gente vê. A gente... Pra mim tá bom assim, porque existe também um ritmo pessoal e um ritmo do grupo. E eu acho importante que a gente vá num ritmo que a gente vá sentindo Tem que ter um que as coisas vão caminho, acontecendo. né? Eu acho. Meninas, então até semana que vem pra quem estiver aqui. Isso. Buscar as crianças do colégio. Então tá bom. Obrigada, padre. Fica com Deus. Obrigada, meninas. Foi um prazer. E aí seria esse horário mesmo, Sim. né? Isso. Eu queria só manter o horário do dia, porque pelo menos esse aqui, grupo já chegou a um consenso sobre isso e a gente mantém. Porque essa é a Só base. pensou das 8 às 9 mesmo. Isso. Tá. Eu só queria gostar um pouquinho mais, porque hoje eu estava em confusão e fez um pouco. Mais 5 minutinhos para terminar a sua exposição. Não, eu Mas só é um queria grupo? falar que ele fala nesse livro, dessa imaturidade da vida religiosa, das pessoas, elas falarem que eu não posso ficar triste, eu tenho que só demonstrar alegria. Então, elas não aprofundam a tristeza, elas não descobrem, elas não vão até saber por que ela está tendo essa reação, porque
como freira, como padre, como religiosa, eu não posso ter nenhuma reação. Então, ele fala disso, dessa maturidade, né? Então, quando eu penso assim no jovem rico, estava tudo bem, mas quando parece que Jesus pôs assim o dedinho na ferida dele, entendeu? E aí ele falou, agora não dá mesmo para eu seguir o Senhor, porque não tem como eu deixar e eu acho minha riqueza, meus bens, meu carro. Então, assim, ele fala nisso, sabe? Que a pessoa, ela precisa saber o que é, por que ela está tendo essa reação, entendeu? E às vezes na vida religiosa não se pode ter uma tristeza, não se pode. Então. Aquela ideia anterior que eu esqueci de comentar, Dom Henrique Soares, que é bispo de Pernambuco, não sei se agora ele é o bispo, ele diz que esse religioso, né, igual falava a Marina, é aquele que ele, quando se consagra, ele dá a Deus tudo no atacado, depois vai pegando de volta no varejo, né? E claro, mas como a nossa resposta é no tempo, a nossa correspondência ela não é perfeita, ela varia, e às vezes nós perdemos a referência. Isso é o problema, a gente vai perdendo a referência, né? Também ontem aqui no Fio de Ouro a gente comentava sobre Pedro na tempestade. A gente vê como o tempo ele cria circunstâncias e condicionam, e eu tenho condicionamentos dentro de mim que me levam, segundo as circunstâncias, a responder de uma maneira ou de outra. E aí Pedro, ele é capaz de saltar da barca e caminhar sobre o mar, e de repente esquecer de por que ele estava sobre o mar, de quem que era, por causa de quem que ele estava aí, e afunda. Nós, todo dia, né? Todo mês, nossas, né, variações aqui, e a gente respondendo, né, ou correspondendo de uma maneira ou de outra, mais ou menos perfeitamente, né? Mas ou mais ou menos imperfeitamente. Né? Porque assim, como você falou, não pode, isso pode aquilo. De repente você não pode ser humano. É quase como se você... Mas isso... E se você deixa... Então, se você nega a sua humanidade, você não luta para se melhorar como ser humano. Você nega. Né? Então, só que essa ideia não é correta. Pois é. Eu acho que não é correta mesmo. Pois é. Porque o que é ser humano? Qual é a referência de humanidade? É Jesus Cristo. Essa é a referência de humanidade. Porque Deus se fez homem, Ele me apresentou a humanidade como ela tem que ser. Sim, mas como ela mesma falou, ele sentiu raiva, ele sentiu tristeza, ele chorou, são características da humanidade. Exatamente. Esse religioso, ele está suprimindo algo. É isso que eu quis dizer, ele que ainda está negando outra coisa com a qual ele precisa lidar e lutar para entrar nesse caminho da santidade, porque se ele não nega... Sim, a supressão do humano não afirma o humano, destrói. Com certeza. E a ruptura, depois interior, e é porque ele não entendeu o modelo, ele não abstraiu o essencial, e por isso, né, eu falava na definição de santidade, hoje está a compreensão da santidade de amor. O amor da correspondência ao amor que me ama primeiro. Esse é o essencial aqui. Quanto tempo eu tenho? Tanto faz. Quanto eu vou amar? Opa, aí sim. Essa é a pergunta. Quanto eu amo? Quanto eu coloco de amor nas coisas que eu faço? Porque não se trata de fazer outras coisas. Eu tenho que agora no meu trabalho, né, qual é o sentido que eu vou dar ao que eu vou fazer? Essa é a pergunta. É o amor. A resposta, né, a compreensão do tempo é que o amor dá sentido a cada minuto, a cada momento, a cada coisa que eu faço. Não é o resultado que eu produzo, é o amor que eu coloco. Aí também o pessoal fala, nossa, o cristão tem que ser alegre. Aí você fala, poxa vida, então tô muito longe disso. Você não tem como ser alegre, não é possível isso, né?
E aí você fica se cobrando também, fala, nossa, então eu sou cristão, como que, né? Porque é uma coisa que fala assim que a gente fala, nossa, estou longe disso, né? E aí eu até passei por um processo no começo do ano que eu fiquei assim, poxa vida, que agonia, né? Eu falei assim, nossa, mas o que Jesus fazia quando ele estava lá com agonia? Jesus suou sangue e tal, né? Aí eu peguei e fui lá no livro e não, ele começou a rezar mais. Então eu falei assim, então é isso que eu tenho que fazer, começar a rezar mais. Então, né, a gente tem que ir seguindo ele mesmo. Sim. Tem tudo ali, né, falando. E é justamente isso, porque mas não é possível, ele também sofreu. Então, quer dizer assim, eu também posso não me querer comparar com ele, né? Mas assim, eu tô nessa agonia, mas assim, o que ele fez para vencer e o que eu tenho que fazer para vencer, né? Então, eu li ele, orou mais, foi lá e ficou, né? Então, bem, nossa, então pode ir até eu me curar. Jesus Cristo revela o homem para o próprio homem. Né? Esse é Jesus Cristo. Bom, eu não cheguei nem à segunda linha do que eu tinha escrito aqui, mas a gente deixa por enquanto. É que o senhor fez pergunta para nós, gente... né? Essa é a graça do negócio, da gente ir refletindo junto, né, e caminhando junto. Então, enfim, espero que tenham gostado. A gente vai depois, nas próximas, seguindo aí. Tem ideias que eu ia pedir vocês, por favor, lembrassem dessas ideias. Por exemplo, o tema da alegria. Né? Para a gente falar do tema da alegria, eu tenho muito carinho pela ideia da alegria. Né? Eu quis fazer uma tese, né, na faculdade de teologia sobre alegria teologal. Depois não consegui fazer, mas enfim, tinha muito carinho por essa ideia. Então é interessante desenvolver o tema também da alegria, né? Enfim, e ir trazendo. O do jovem rico, tento da próxima vez, que agora não deu. Depois a gente fala sobre o jovem rico de novo. Enfim. Ok? Mais alguma coisa? Deixamos por aqui? Nossa, mais? Nós vamos sair daqui. Já vamos sair com interrogação. Calma, Já estou correspondendo à sua aula. Maravilha. Também é muito importante isso, né? Aqui no início a gente está falando de muitas coisas lá da frente, enquanto objetivo, enquanto significado da santidade. E eu considero isso muito importante, porque são os pontos de referência. A santidade é justamente... Mas depois vamos, né, ver de que maneira que isso não é nem inalcançável, nem impossível, nem frustrante. Né? Então, já tocando mais realidade aqui. Agora a responsabilidade é maior, né? Nós já fomos chamadas, né? Então...